Quem sente que depois dos 40 anos emagrecer ficou 3 vezes mais difícil? Parece que casa, trabalho, filho, e ainda tem que ouvir da boca dos outros assim. É só você fechar a boca. Parece isso impossível, não é mesmo? Parece que é impossível emagrecer. Mas, na verdade, é porque depois dos 40 anos, o nosso corpo muda. E a culpa não é sua. Você só está tentando o jeito errado de emagrecer. Fazendo o quê? Abaixando o seu metabolismo. Porque o nosso metabolismo, depois dos 40 anos, ele já abaixa naturalmente. E aí o que acontece? A gente começa a tentar emagrecer de formas erradas, usando os métodos errados. Passando fome é a primeira coisa que você faz. Você começa a fechar a boca e passar fome. Isso é a primeira tentativa. Depois você começa a dieta da sopa, dieta da internet, dieta deu certo para tal pessoa. Aí você vem e coloca lá, tenta fazer, se frustra, não dá certo. Tudo que funcionava antes parece não funcionar mais, né? Olha aí a Su, né? Eu até postei agora há pouco um antes e depois dela, né? Ela já emagreceu 17 quilos e ela achou que ela nunca ia conseguir emagrecer. Mas ela estava o quê? Tentando o jeito errado de emagrecer, né? E aí ela veio, começou a fazer o tratamento comigo e aí ela tentou o jeito certo de emagrecer, sem passar fome, sem estresse, sem colocar na mente eu não consigo, né? A mudança real está aqui. Depois que você muda a sua mente, você cuida da sua alimentação, você começa a emagrecer sem passar fome e aí tudo flui. E para você que chegou aqui agora, que você não me conhece, eu sou Fernanda Pieretti, nutricionista, especialista em emagrecimento e na internet eu ajudo mulheres acima de 40 anos a secarem a pochete de uma forma rápida e sem passar fome. Se você está aqui comigo e você não me conhece, eu também já tive aí aonde você esteve. Eu já pesei 105 quilos antes de fazer nutrição, eu já passei muita fome, eu já tentei ir para academia e não cuidar da alimentação, eu já tentei tudo que você tentou. Enquanto eu não desinflamei o meu corpo, enquanto eu não coloquei em prática a questão de deixar de passar fome, eu não consegui emagrecer. Assim como você. Se você tá aí, já tentou de tudo para emagrecer e não consegue, tenta fazer todo quanto é tipo de dieta, ir para academia e mesmo assim não emagrece, é porque o seu corpo está inflamado. Após os 40 anos, o nosso corpo ele desacelera mesmo. E tem 3 motivos para ele desacelerar. Desregulam nossos hormônios: progesterona, testosterona, estradiol, estrogênio, então tudo abaixa. E isso já faz o quê? Uma mudança no nosso corpo. Com isso, a gente passa a perder massa muscular. Então, se eu tenho menos músculo, eu gasto o quê? Menos energia. E aí, a gente começa o quê? A engordar. Perde músculo e ganha gordura. Principalmente aonde? Na região da pochete, a região abdominal, aquela gordura abdominal. E se você tem aquela gordura abdominal, é sinal que você realmente está com o corpo inflamado. E a inflamação, ela vem da alimentação, ela vem do seu estresse diário, sono desregulado e também outras coisas podem fazer com que o nosso corpo inflame. Por exemplo, até o seu desodorante que você usa, até o ar que você respira. Então, é um conjunto para que o seu corpo inflame. E tudo isso você tem que levar em consideração. Então, por isso que você está aí inchada, você não dorme direito, estressada, casa, marido, trabalho. Tudo isso é uma rotina que vai te
acumulando. E aí você olha no espelho e fala assim, meu Deus, eu não consigo emagrecer. Eu tento de tudo, eu passo fome, eu faço dieta, eu vou para academia e mesmo assim eu não consigo emagrecer. E aí você fica inchada, principalmente na região da pochete, aquela gordura abdominal que te incomoda. Você fica exausta, você não consegue fazer suas atividades do dia a dia, você não dorme direito, você sente dificuldade de emagrecer, mesmo tentando de tudo. E aí, eu vou mostrar para você nessa live como é possível sim você emagrecer através de alimentação anti-inflamatória. Comer certo não é passar fome. Comer certo é você eliminar alguns alimentos que te inflamam. Se você não desinflamar o seu corpo, você nunca vai conseguir emagrecer. E dentro do projeto Seca Pochete em 19 dias, eu ensino as minhas alunas a desinflamar o corpo, colocar ele para funcionar novamente, você fazer a modulação hormonal, você estabiliza os seus hormônios e aí você começa a queimar gordura de uma forma rápida e sem passar fome. Então, exemplos, né, de alimentos ruins que inflamam o seu corpo, o primeiro deles é o óleo de soja. Segundo deles é a margarina. Então, se você está usando óleo de soja, se você está usando margarina, se você está usando sal refinado, tudo isso está contribuindo para que o seu corpo continue inflamado. Então, são mudanças pequenas. Se você não toma a sua quantidade de água certa, não tem como eliminar gordura, muito menos toxinas. Se você consome alimentos industrializados, alimentos com muito glúten, né? Tudo isso vai inflamando o seu corpo e aí ele para de funcionar. Se você não desinflamar o seu corpo, se você não colocar ele para funcionar de novo, você nunca vai conseguir emagrecer. E você tem que inserir alimentos que te façam a desinflamar esse corpo, como a cúrcuma, o planejar a sua alimentação. Se você não tiver uma organização, você nunca vai conseguir emagrecer. Por quê? Trabalho, filho, marido, então você tem que planejar. Muita gente quer emagrecer e aí começa a fazer dieta da moda, restrição calórica, parar de comer, passar fome, fazer atividade física, ir para academia, e aí o seu corpo entra no estado de alerta. Ele liga uma luz vermelha e fala assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ela não está comendo, ela não está se alimentando, ela está gastando muita caloria e o que está acontecendo? Será que ela está doente? Então eu vou poupar a caloria, porque se ela estiver doente, ela não pode perder muito peso. E aí ele liga aquele sinal de alerta e começa a te poupar. Então é isso que acontece. E se você, né, fizer isso com constância, quanto mais você fizer, mais o seu corpo entra em alerta. E aí você não consegue emagrecer de jeito nenhum. E aí, o que acontece? Acúmulo abdominal. Então, tudo que você come, você vai acumulando ali na barriga e o seu corpo vai inflamando e você vai acumulando, a gordura abdominal aumenta. Então, se o seu metabolismo ele está lento, é pelos próprios alimentos que você consome. O metabolismo ele pode ser reativado novamente através da alimentação correta, através dos alimentos corretos e principalmente não passar fome. Dentro do projeto, as minhas alunas elas cuidam de marido, filho, trabalho intenso e mesmo assim elas conseguem emagrecer. Por quê? Porque elas se organizam. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se organizar. Não tem em casa aquilo que você não pode comer, porque se você tiver, você vai comer. E depois dos 40 anos, nem cirurgia resolve. Se você não desinflamar o seu corpo, você não colocar ele
para funcionar novamente. O segredo, gente, está nos seus hormônios. Eles precisam ser ajustados naturalmente. Se você fizer uma alimentação anti-inflamatória, os seus hormônios eles vão fazer a modulação hormonal. E deixa eu te contar uma coisa, por exemplo, igual a Su, que está aqui comigo, não sei se ela ainda está aqui. Ela também achava que não era possível emagrecer. E hoje ela emagreceu 17 quilos. A gordura abdominal dela, que ela tinha, era muito grande. Às vezes você fala assim, 17 quilos nem é muito, Nutri. Mas ela perdeu esses 17 quilos justamente na barriga. Se você olhar o antes e depois dela, você não acredita. Você fala assim, eu acho que ela fez abdominoplastia. Ela fala assim para mim, Nutri, todo mundo fica perguntando se eu fiz bariátrica. De tanto que eu emagreci. Então, as medidas, elas são muito maiores do que o peso na balança. Então, a gordura abdominal, ela se transforma quando você realmente usa o método certo, quando você desinflama o seu corpo, ela se transforma de uma tal maneira que você nem acredita a hora que você olha as suas fotos. E aí você olha as suas fotos e fala, meu Deus do céu, o que foi isso? Então, a primeira coisa para reativar o seu metabolismo de volta, você precisa desinflamar o seu corpo. Depois que você desinflama o seu corpo, você precisa ter uma estratégia simples e que funciona na sua rotina. Então, não é coisa complicada, é coisa que você tem em casa, é comida de verdade. A única coisa que você precisa fazer é criar uma rotina aonde você coloque os alimentos anti-inflamatórios na sua rotina. Então, a Nutri já falou 4 deles aqui. Primeiro, mudar o óleo. Segundo, o sal. Terceiro, consumir alimentos anti-inflamatórios. O que são alimentos anti-inflamatórios? Cúrcuma, chá verde, canela, folhas verdes escuras, como a couve. A couve é excelente. Você precisa desinflamar o seu corpo, porque se você não desinflamar, você nunca vai conseguir emagrecer. A Su está dizendo aí bem isso, que ela achava que ela não conseguia emagrecer. E hoje ela se transformou. Parece que ela fez até cirurgia plástica na barriga, mas na verdade não é isso. É porque ela desinflamou o corpo dela de uma forma correta. Ela usou o método certo. Ela não passa fome. Ela vai na academia sim, mas para ter saúde. Mas o que realmente dá resultado no corpo dela é o quê? A alimentação. Se você não desinflamar o seu corpo de uma forma que ele volte a funcionar, que você faça a modulação hormonal, você nunca vai conseguir emagrecer. Então, você precisa emagrecer e você precisa ter uma rotina alimentar. Nutri, mas eu preciso comer de 3 em 3 horas? Isso caiu por terra há muito tempo. Você precisa comer quando você tem fome. Você precisa beber a quantidade de água exata que você precisa. Como que eu faço o cálculo, Nutri? Você pega o seu peso e multiplica por 35 ml. Então, se você pesa 100 quilos, você tem que tomar 3,5 litros de água. Se você tem intestino preso, você tem que tomar 40 ml. Então, é 4 litros de água se você pesa 100 quilos. Então, vai lá e faça o cálculo. Por quê? Porque a água é muito importante. Não subestime a água no seu emagrecimento. Porque sem a água você não consegue liberar toxinas e muito menos gordura. Então, se você não beber água, se você não medir a sua água diariamente, você nunca vai conseguir emagrecer. Açúcar. Nutri, mas eu não como açúcar de jeito nenhum. Aí eu falo pra ela assim, mas você toma café? Café eu tomo. Mas de manhã, Nutri, eu não como nada, eu só tomo café. Tá, esse café tem açúcar? Bem pouquinho, mas tem. Aí tá o grande erro. O açúcar do seu café tá te inflamando, não tá deixando você emagrecer. Então, açúcar livre é uma coisa que inflama muito o seu corpo. O que é açúcar livre? É açúcar adicionado no café, no chá, no suco. Esse açúcar inflama o seu corpo. Nutri, mas
Eu já ouvi falar, várias nutricionistas falam, que a gente tem que comer um pouquinho de cada coisa, porque aí, a gente comendo um pouquinho de cada coisa, a gente vai conseguir emagrecer. Você conseguiu emagrecer comendo um pouquinho de cada coisa? Se você conseguiu, então você nem deveria estar aqui assistindo a minha live. Porque se você conseguiu comer um pouquinho de cada coisa e emagrecer, aí você não precisa de um acompanhamento nutricional. Agora, se você já tentou fazer dieta, comer um pouquinho de cada coisa, não tirar o açúcar do café, comer alimentos inflamatórios, que são alimentos industrializados, refrigerante, bolo, bolacha, pizza, hambúrguer, se você está conseguindo emagrecer assim, então tá tudo bem. Agora, mulheres acima de 40 anos que estão com o corpo inflamado, estão travadas, tenta, mesmo comendo só alface, não consegue emagrecer porque o seu corpo está inflamado. Então você precisa desinflamar o seu corpo. Você tem que entender que a inflamação, ela é uma doença. Se você tem aquela gordura abdominal, você está doente. Você está doente, você precisa de tratamento. Então, para você desinflamar o seu corpo, você precisa tirar os alimentos inflamatórios. Se você não tirar os alimentos inflamatórios, você nunca vai conseguir emagrecer. Então, o açúcar do café, sim, ele trava o seu emagrecimento. Então, você precisa colocar na sua mente que você precisa o quê? Tirar os alimentos inflamatórios para assim você conseguir emagrecer. É usar o método certo. Eu preciso passar fome? Jamais, é proibido passar fome. Se você passar fome, você nunca vai conseguir emagrecer. Mas você precisa usar o método certo. Você precisa comer os alimentos corretos e até a sua saciedade. O seu próprio corpo, ele vai te falar quando ele precisa de alimento ou não. Mas se você não desinflamar o seu corpo, não tem como ele te dar essa mensagem. Não tem como ele te falar, chega, para de comer que eu não preciso mais desse alimento. A mesma mensagem do nosso cérebro que você está com fome, você também está com sede. Então, pega essa dica da Nutri. Primeiro você toma água. Se passar, era sede. Se não passar, era fome. Enfia uma coisa na sua cabeça. Deus fez uma programação para a nossa dieta. Lá na época das cavernas, o que as pessoas comiam? Caça, pesca e o que tinha na natureza. Então, o que a gente tem que comer? Proteína, legumes, verduras, frutas e ovos. O resto foi a gente que inventou. Então, a melhor alimentação que você pode fazer é a alimentação divina. Então você pergunta, vem de Deus? Vem de Deus? Se vem de Deus, você pode comer. Se não vem, você não pode comer. Isso vai inflamar o seu corpo. Então você tem que usar alimentos anti-inflamatórios. A cúrcuma, ela é um excelente anti-inflamatório. Então você pode usar e abusar da cúrcuma, chá verde, canela, gengibre, cravo. Só que tudo isso funciona se você continuar consumindo os alimentos que estão inflamando o seu corpo? Não, não vai funcionar. Então você precisa desinflamar o seu corpo e tirar esses alimentos que estão inflamando o seu corpo. Se você não tirar, você nunca vai conseguir emagrecer. Então, meus amores, todas as quartas-feiras a Nutri está aqui, fazendo live para você, te dando conteúdo de valor, que se você já colocar em prática, você já vai ter resultado. Mas você precisa tomar a decisão. E se você não consegue sozinha, pede ajuda. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar no que você precisar. Sozinha é mais difícil. Eu sei o quanto é difícil a gente emagrecer se a gente não tiver um apoio. E eu tô aqui para te ajudar, para te dar a mão, para te ajudar a transformar o seu chip de gordo em chip de magro, para você começar a colocar em prática tudo aquilo que a Nutri fala todos os dias aqui no Instagram. Mas que você acha que isso não vai fazer diferença. Então começa só com essa dica de hoje que eu dei para você.
a quantidade de água certa diária. Começa a tomar. Vem aqui depois e fala para a Nutri o que aconteceu com o seu corpo só de você tomar a quantidade de água certa. Então, se você precisa de ajuda, procura ajuda. Porque se você não procurar ajuda, se você não desinflamar o seu corpo, se você não colocar ele para funcionar, você vai ficar doente. Você vai ficar doente. Se você ficar doente, a gente sem saúde, a gente perde tudo. Tudo. Então você precisa desinflamar o seu corpo, porque senão vai instalar uma diabetes, uma hipertensão, uma gordura no fígado, doenças cardiovasculares. Você precisa tomar a decisão. Então você precisa fazer algo por você. Ninguém vai fazer algo por você, só você mesmo. Porque se você não fizer algo por você, daqui a pouco você perde a sua saúde. Você perdendo a sua saúde, você perde tudo. Sua gratidão. Então, se você perder a sua saúde, você perde tudo. Então você precisa fazer por você. Às vezes você está aí ocupado com casa, marido, filho, trabalho intenso, estressada, seu nível de cortisol está lá em cima. E aí, cada dia pior, você não dorme direito, você não come direito, você não cuida de você. Então você está tentando cuidar dos outros e está te esquecendo. E daqui a pouco você está doente e está precisando de ajuda. Então eu sempre falo assim, eu vou para a academia todos os dias, que é para me sentar no vaso sozinha. Que é para eu não perder massa muscular, porque eu hoje já tenho 46 anos. Então, se eu não for para academia, né, preservar minha massa muscular, eu vou precisar de ajuda para sentar no vaso. É um conjunto, é alimentação, atividade física, principalmente musculação depois dos 40 anos. E cuidar da sua alimentação, cuidar da sua família. Porque quando você cuida de você, você cuida melhor da sua família. Se você precisar, diga que eu quero e a Nutri vai te mandar hoje gratuitamente o mapa do emagrecimento, aonde você vai poder ver o quanto realmente o seu corpo está inflamado. Então põe aqui na live para a Nutri, eu quero esse mapa do emagrecimento, que a Nutri vai te encaminhar no seu direct gratuitamente. E se você ainda não entrou na minha comunidade, eu também vou deixar disponível a comunidade do Instagram, onde a gente vai colocar conteúdos de valor exclusivo na comunidade. E lá você vai poder conversar com outras pessoas e trocar experiências, que isso é muito importante. A gente precisa dar a mão uma para outra para a gente se apoiar e realmente conseguir emagrecer. Rosângela, eu vou pedir para o meu time entrar em contato com você e te mandar já o mapa do emagrecimento, tá bom? Faz isso por você. A Nutri está aqui para te ajudar diariamente, tá bom? Um beijo grande, um beijo da Nutri e até a próxima live. Não esqueça, toda quarta-feira a Nutri está aqui ao vivo para tirar todas as suas dúvidas sobre emagrecimento. Um beijo grande, um beijo de luz. Amo vocês e até a próxima live.